Você pode notar que todos os nossos resultados, nesse caso exemplos de teste, eles saem nessa janela de output. Porém, o SAS não traz com nenhuma formatação, né? Ele realmente só traz os dados que existem na tabela, no nosso dataset. Porém, existe uma procedure para que a gente possa formatar os nossos datasets na saída da forma que a gente preferir. Então, por exemplo, para teste, eu vou retirar aqui o bloco do ProcSQL e iremos utilizar a TBL Data para testar. Então, para que você possa formatar a sua saída, você irá colocar proc, você irá utilizar a procedure print. Então, print realmente é de impressão. Você irá selecionar também qual que é o dataset que você irá imprimir, no caso. Então, você pode colocar data igual e você pode selecionar qual que é o dataset. Então, nesse exemplo, tbl data e pode fechar com ponto e vírgula. Eu vou rodar para que vocês possam ver como que sairá. Então, você pode observar, o SAS nem trouxe mais a janela de output, ele só trouxe realmente essa janela de resultados. E trouxe aqui para a gente o nosso dataset, com uma formatação diferente. Por exemplo, a gente pode agora inserir diversas outras formatações. Eu não quero que ele traga o número da observação, né? O número do registro. Então, como é que a gente faz isso? Basta colocar ao lado do dataset, do data, né, que a gente explicitou, no OBS. Então, eu não quero que ele traga qual que é a observação, né? Vamos testar. E ele trouxe aqui realmente só os valores. Uma outra opção que a gente pode também colocar é, por exemplo, eu só quero que ele traga para mim o nome e a idade do cliente. Eu não quero que ele traga nem a UF e nem a data de cadastro. Então, iremos utilizar o comando var. Então, com var, a gente pode explicitar quais que serão as variáveis que a gente quer que saia na nossa impressão. Então, por exemplo, eu vou colocar var nome, idade. Pode fechar com ponto e vírgula e testar. Então, correto, ele só trouxe aqui para mim o nome e a idade. Uma outra opção que você pode colocar também no seu dataset é blank line. O que seria essa blank line? A cada n quantidade de linhas de observações que trouxer no meu dataset, eu quero que ele traga uma linha em branco. Então, por exemplo, colocando aqui como exemplo, 1. Então, a cada uma linha, eu quero que ele traga uma linha em branco. Então, ele trouxe aqui para mim, primeiro registro, linha em branco. Segundo registro, e assim por diante. Como nessa tabela a gente só tem 2 registros, ele não trouxe mais. Porém, essa é a ideia. Existem algumas outras opções que você também pode colocar, como, por exemplo, você pode explicitar um título para o seu dataset de saída. Então, por exemplo, título, cadastro. Pode fechar. Eu também quero que ele coloque um rodapé. Posso colocar, por exemplo, uma nota de rodapé. Então, basta você colocar footnote, colocar, por exemplo, alguma observação, ou o que você achar melhor. Certo? E podemos fazer o teste. Então, correto, ele trouxe da forma que a gente colocou, né? Ele colocou o título como cadastro e colocou uma nota de rodapé aqui, OBS Teste. Como a gente só está utilizando no nosso janela de saída, né, do print as variáveis nome e idade, não é necessário que eu traga as outras variáveis. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui drop. O que significa esse drop? Ele irá excluir essas variáveis da minha procedure, né? Então, no caso, o meu procprint ele não vai trazer mais essas variáveis. Então, ele não vai nem ler mais essas variáveis no momento que eu explicitar, né? TBL data, ele já não vai ler essas variáveis que eu colocar aqui. Então, por exemplo, como não estamos utilizando, eu posso colocar o F e DT cadastro. A data de cadastro não estamos utilizando. Então, posso rodar. O resultado será o mesmo, porém agora estamos utilizando uma boa prática, né? Como a gente não está utilizando mais essas variáveis, o correto é que a gente nem leia mais do nosso dataset de origem. Então é isso, pessoal. Então, para conhecimento, pessoal, eu trouxe aqui uma lista dos operadores de comparação e operadores lógicos no SAS. Você pode observar, alguns a gente utilizou nessa aula, como o igual, e também utilizamos o maior. No caso, você pode observar, por exemplo, que o maior que, o primeiro à esquerda, eu poderia também utilizar a sigla GT, que ele funcionaria da mesma forma, e assim por diante com todos os outros operadores. Eu recomendo que você anote para que você possa ter conhecimento caso tenha que utilizar no futuro cada um deles.